Olá, o nosso grupo vai apresentar um tutorial sobre o software OpenDSS. O grupo é composto pela Ashley, pelo Eugênio e por mim, Vinícius. Nós somos orientados pelo professor José Guilherme, na disciplina de Proteção de Sistemas de Energia Elétrica, do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica no Instituto Federal de São Paulo, no campus Presidente Epitácio. Bom, esse é o conteúdo da nossa apresentação. Ele foi dividido em objetivos da apresentação, introdução, download, instalação, ambientação e definições, aplicação e, por fim, as referências. Bom, como objetivos secundários, nós definimos que estruturar uma sequência de passos essenciais para iniciantes ao uso do software, ou seja, nós vamos ensinar desde o download e instalação, que é uma coisa relativamente simples, até uma aplicação para que a pessoa consiga simular. E, conforme o tópico 2 ali diz, indicar seu modo de operação, bem como algumas aplicações em que o software é empregado. O objetivo principal, nós decidimos que será discutir e compreender os principais fatores a serem levados em consideração ao decorrer de todos os processos existentes para simulações no software OpenDSS. Bom, aqui é uma breve introdução. O software, que tem aquele nome em inglês, que significa Simulador de Sistemas de Distribuição Aberta, ele foi disponibilizado pelo Instituto ali, né, o EPRI, com o intuito de estimular os estudos técnicos e acadêmicos, associados às redes elétricas inteligentes. E tudo isso de uma forma padronizada. Bom, o OpenDSS é um software de código aberto e ele é usado normalmente para realizar estudos e análises em redes de distribuição, como, por exemplo, fluxo de potência e curto-circuito. Bom, aqui nós temos o primeiro passo para realizar o download, que é pesquisar na ferramenta de pesquisa o nome do software, OpenDSS. Normalmente, esses dois primeiros links irão aparecer, independente de qual você clicar, vai te levar para essa janela presente aqui nessa figura 2. Após você entrar nessa janela, você deve clicar em Download, onde está sinalizado com seta vermelha, e o download irá iniciar. Antes de iniciar, na verdade, você deve aguardar alguns segundos e o download será iniciado. E conforme a figura 4, quando o download for finalizado, ele vai aparecer na sua pasta onde você colocou o software para ser salvo. Bom, conforme a figura 5, após você der um duplo clique lá no seu arquivo que foi baixado, ele irá iniciar a instalação do software. E essa será a primeira mensagem a aparecer. Após isso, essa mensagem irá aparecer. Você deve clicar em Next, como sinalizado ali. Você deve ler o termo e concordar e clicar em Next. Se você não concordar, você não vai poder usar o software. Clique em Next. Essa parte é muito importante, você não deve mexer, normalmente vem padronizado para o seu computador. Então, qualquer alteração que você fizer pode comprometer o uso do software. Basta clicar em Next. Você escolhe a pasta onde você vai salvar os arquivos do OpenDSS. No meu caso, eu salvei em Program Files OpenDSS. Clique em Next. Você seleciona se qualquer um vai poder utilizar o software durante o uso no seu computador, ou se apenas você. Você clica em Next após selecionar a opção. Nessa página você clica em Next. Nessa página você apenas aguarda a instalação e, após finalizado, o software foi instalado. Se você quiser que o software seja executado na hora, você deixa essa caixinha selecionada conforme está na figura. Se você não quiser, você clica na caixinha e deseleciona. Basta clicar em Finish. Nesse caso, o software irá abrir e abrirá essa tela, que é a tela de inicialização do software OpenDSS. Após isso, essa tela irá aparecer, que é a tela principal do software, onde são desenvolvidos os scripts da simulação. Bom, seguindo, então, nós temos a parte da ambientação.
E é importante dizer, né, inicialmente, que caso a tela apresentado agora há pouco, anteriormente pelo Vinícius, não seja gerada automaticamente, o usuário deve ir até File e New Script Window, que aí essa tela, ele vai ter essa tela para poder fazer os comandos do seu sistema. Geralmente as pessoas não enfrentam esses problemas, mas pode acontecer, como aconteceu conosco em alguns momentos que a gente estava fazendo o estudo do software. Ainda nessa figura, nós temos a parte de Open, que é caso você já tenha um arquivo previamente, você pode abrir para editar e executar, e as funções de salvar e salvar como. Aqui nessa figura, nós destacamos os itens mais importantes que fazem a composição e que auxiliam nos resultados para análise de falta no OpenDSS. E aí a gente vai continuar com essa figura, né, abrangendo cada item diversificado aqui individualmente. Para o item 1, então, nós temos as principais abas de recurso e exibição gráfica do software, e dentro desse grupo, né, como nós podemos ver, nós temos, por exemplo, o set, que a função dele é atribuir ou modificar os parâmetros dos componentes de simulação, export, que permite ao usuário incluir alguns dados de um arquivo externo, sendo que é importante ressaltar que necessariamente esse arquivo externo deve estar em formato .csv, show, que permite ao usuário ilustrar os resultados em interface gráfica, e visualize, que atua em conjunto com o show, ilustrando apenas a interface gráfica de um dos componentes do sistema do usuário. Para o item 2, nós temos os itens relacionados às funções como solve, summer e do command, onde, por exemplo, solve é uma função que quando o usuário acabou de atribuir todos os componentes necessários para análise do seu sistema, ele vai lá e atribui um solve para que possa ser solucionado e gerar os dados pertinentes a esse sistema que ele incluiu inicialmente. No item 3, ele permite modificar ou visualizar um elemento específico do sistema, e aí nós temos esse CVP que assimila, né, está relacionado a esse elemento, as partes de corrente, tensão e potência. O item 4, ele auxilia de modo a caso o usuário ele tenha mais de um sistema que ele esteja analisando momentaneamente, para que não dê conflito quando ele for executar um desses sistemas. Então, o usuário coloca aqui nessa parte em branco qual sistema ele quer que seja simulado, e essa parte do item 4 auxilia nisso, para não dar conflito entre sistemas. E o item 5, ele é um botão de ajuda que foi muito eficiente na nossa aplicação durante o estudo do software, que ele auxilia a como o usuário deve atribuir cada característica de cada elemento que ele que tem no sistema dele. Então, como que ele deve colocar a tensão, informar, né, a tensão do transformador, do secundário do transformador, da linha, as barras, etc. E ele auxilia demais, muito eficiente. E por fim, o item 6, que é um sumário, que quando você acabou de simular, né, que você executou o seu sistema, ele vai trazer algumas informações que seriam um resumo de um número de barras, potência, perda, e alguns fatores vão estar exibidos no sumário. Bom, o OpenDSS ele dispõe de 3 modos diferentes de análise de faltas. O primeiro dele é o modo Fault Study, que para essa implementação ele faz o equivalente de TVNAM para cada barra do circuito e gera, consequentemente, né, um relatório do estudo de faltas para o usuário, sendo que os resultados são referentes às barras que estão em curto e não a todas as barras do sistema.
O segundo modo é o Monte Carlo, e sendo que nele as faltas são definidas como elementos do circuito, para poder fazer a manipulação dessas faltas, para ele poder executar. E para que ele possa fazer essa manipulação, o usuário ele deve definir, informar alguns tipos de dados, como o tipo de falta que está ocorrendo, em qual barra que essa falta está ocorrendo e o valor da resistência de falta, sendo que, como está dizendo no slide, a resistência não pode possuir um valor nulo. E o último e terceiro modo de estudo de falta é o snapshot, que estuda o comportamento do sistema. E para esse estudo, né, ele considera várias faltas em várias partes diferentes do sistema, de forma aleatória. Daí, em seguida, o usuário deve fornecer um ou mais objetos de falta e o software soluciona uma falta por vez, sendo que no final ele retorna uma resolução direta do sistema. Bom, para aplicação, nós pegamos um sistema de rede de transmissão. Nós podemos observar o sistema abaixo, onde nós temos a subestação, o segundo trafo e a nossa carga. Os dados do nosso exercício são a tensão no primário do transformador, que é de 115 kV, a tensão no secundário, que é de 12,47 kV, a distância, que é de 15,40 km, e a potência da carga, que é 1 kW. Bom, o primeiro resultado que nós obtivemos foi as tensões entre a linha e o terra e as tensões entre as linhas mesmo. Nós temos que source bus é a barra do primário do trafo. Subbus representa o secundário do trafo e road bus significa a barra da carga. Então, nós percebemos a diferença nas tensões, que no primário é dado por 66,39 kV, no secundário é dado por aproximadamente 7 kV e na carga de 6,89. E aqui nós também temos as perdas no transformador, na linha e a perda total do sistema, resultando em um percentual de 2,65% de perda em todo o meu sistema. Aqui nós temos um gráfico entre a tensão e a distância da subestação e a carga. E essa é a nossa distância e toda a tensão que nós tivemos durante a linha, né? E para obter o gráfico das perdas, nós colocamos dados hipoteticamente que são coordenadas aqui no eixo X e aqui no eixo Y, para o primário do trafo, o secundário e também na carga. Aqui, esse primeiro gráfico representa todas as perdas no sistema, desde o primário até o secundário. É dado em PU por quilômetros. E nesse gráfico nós temos as perdas da subestação até a carga. Vale ressaltar que quanto maior a grossura da linha, mais perda representa. E aqui a representação da potência ao longo da linha, da subestação até a carga, ou seja, todo o nosso sistema é representado aqui. Muito obrigado. E aqui são as nossas referências que nós utilizamos.